Recebam todos a paz do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo de número 22. Eu quero louvar a Deus por sua bondade, por sua misericórdia, por estar em sua presença mais uma vez, fazer o uso do seu santo altar, a exposição da sua palavra. É sempre um privilégio. A minha alegria se torna sublime por retornar a essa casa de oração. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu pude estar com vocês, e para mim é sempre uma alegria. Eu quero louvar a Deus pelo querido pastor Douglas Silva, por regional. Eu quero ser grato a Deus também pela vida do querido pastor Rogério Santos, que é o nosso pastor setorial. Deus abençoe os senhores. O meu desejo é que Deus, na pessoa de Jesus, continue fazendo o trabalho de vossas mãos progressivo e crescente em nome de Jesus. Nessa oportunidade, celebrando a Deus com a festividade de jovem setorial, Deus abençoe toda uma DEMP. Vocês estão lindos demais. Vocês não vão falar nada. Vou fingir que não falei, vou falar de novo. Vocês estão lindos demais. Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida do querido pastor Alessandro, que é o nosso líder setorial, toda a sua equipe, toda a diretoria, muito obrigado. Também o querido pastor André Marques, que é o coordenador regional. Deus abençoe. Também citando esse servo do Senhor, que todos os irmãos, amigos, sintam-se abraçados em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo de número 22, nós vamos ler o versículo de número 13. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E você diz amém. Amém. Quer estar acomodado, por gentileza? Obrigado, querido. Obrigado. Eu quero trazer saudações de paz do meu pastor. Eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus, face a face. Pastor Júlio Silva e a irmã Vanessa Silva transmitem saudações de paz. Quem recebe, diga amém. Amém. Hoje a responsabilidade é muito maior, porque eu estou aqui representando o querido pastor André Bueno. Então a responsabilidade é muito maior. Ele não pôde estar conosco, mas quero deixar também a sua saudação de paz. Nós estamos diante de um dos livros da Bíblia Sagrada que traz consigo um sentimento de temor. Na verdade, algumas pessoas evitam ler o livro do Apocalipse, carregam medo, inseguranças. Mas falar de Apocalipse não é falar de medos ou inseguranças. Falar do livro do Apocalipse, isso vale um glória, tá? É falar da esperança da igreja. Billy Graham tinha uma frase que é muito interessante. Ele dizia assim: vocês ficam tranquilos, porque eu li até a última página da Bíblia, vai dar tudo certo. Apocalipse revela o controle absoluto de Deus no que tange o curso da história de todas as coisas. O autor desse livro, nós já o conhecemos, João,
que fazia parte do colégio apostólico, foi chamado por Jesus às margens do mar da Galileia. Ele, primeiramente, era discípulo, posteriormente, apóstolo. Ele foi comissionado com seu irmão, a quem os evangelhos aderem à expressão os filhos de Zebedeu. Você se lembra? Lembra de João e Tiago? João é autor não só do livro do Apocalipse, você já sabe. Ele traz consigo 5 livros de sua autoria, a saber, o Evangelho de Jesus, escrito por João, 3 epístolas, e este livro que nós fizemos menção, o livro do Apocalipse. Só para você se lembrar, eu sei que você já sabe, o contexto em que se passa o enredo das revelações que Deus dá a João, é um contexto muito difícil. O apóstolo João foi preso por pregar o Evangelho, a palavra, por ser testemunha de Jesus. Sim, ele foi preso e exilado sob as ordens do imperador Tito Flávio Domiciano, que joga João em uma espécie de colônia penal, um lugar de exílio político usado pelo Império Romano. A ilha de Patmos era uma espécie de prisão de segurança máxima. Levante o rosto e olhe aqui para mim. O que esse homem fez para estar preso na ilha de Patmos? Ele pregava o Evangelho. Ele foi preso e deixado por Domiciano na ilha para morrer. Eu acredito, jovens, que a intenção de Domiciano é fazer o velho João morrer de solidão na ilha. Aí ele se engana, porque Apocalipse capítulo de número 1, Jesus se apresenta a João na ilha. E o versículo 8, Jesus fala a primeira vez que aparece a expressão alfa e ômega. Não fui eu, foi Jesus que disse. Ele diz a João: eu sou o alfa e o ômega. Isso aí no capítulo 1. Ele está exilado, ele está preso no presídio de segurança máxima. A intenção de Domiciano é fazê-lo morrer de solidão. Mas olhe para cá e já receba essa palavra. Quem tem Jesus não morre de solidão. Quem tem Jesus vive na solitude. O que é a solitude? É a capacidade de se manter emocionalmente equilibrado, mesmo que você esteja sozinho. A intenção de Domiciano é fazer João morrer de solidão. Mas Jesus se apresenta a João na ilha, e é lindo o capítulo 1, porque no versículo 12, na altura do versículo 12, ele começa a escrever e a dizer: eu fui virar para ver quem disse que era o alfa e o ômega, e quando eu virei para ver quem era o que estava falando comigo, vi 7 castiçais de ouro. Glória a Deus. E eu queria que você vibrasse só pela citação do texto. E olha o que ele diz: no meio dos 7 castiçais tinha um semelhante ao Filho do Homem. Aleluia. Estava vestido até os pés com uma roupa comprida, o seu peito estava cingido com um cinto de ouro, a sua cabeça tinha cabelos brancos como a lã, os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés como latão reluzente, a sua voz como o som de muitas águas. Percebeu? Quem está falando com ele não é Domiciano, quem está falando com ele não é soldado romano, quem está falando com ele não é simplesmente um mero homem. Quem está falando com ele é aquele em que em sua coxa está escrito Rei dos Reis,
Ainda bem que alguém levantou as mãos. Rei dos reis e Senhor dos senhores, na sua destra tem 7 estrelas. Aleluia, glória a Deus. Da sua boca sai uma espada aguda. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O seu rosto, ainda bem que alguém está celebrando só com a citação, o seu rosto brilha como o sol ao meio-dia. Quem é que está falando com João? É aquele que disse: eu fui morto, mas ressuscitei e estou vivo para sempre. Tenho em minhas mãos as chaves do inferno e você vai fazer alguma coisa essa noite ou vai ficar me olhando? Quem está falando com João é o Alfa e o Ômega. Escreve, João. Aleluia. Eu achei isso interessante, pastores, porque João estava sozinho humanamente falando, sim ou não? Mas Jesus se apresentou para João. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo a João é: João, você não está sozinho. É mais ou menos assim, é só você olhar para o Calvário. Na imagem do Calvário, todos os discípulos deixam Jesus lá. Mas tem um discípulo que fica ao pé da cruz. Quem é esse discípulo? João. Sim, João ficou no momento da dor de Jesus. Vou melhorar. João ficou no momento em que Jesus estava sozinho. Então Jesus se revelar a João no capítulo 1, é Jesus dizendo: ô João, já que você ficou comigo quando eu estava sozinho, eu estou com você agora que você está sozinho. Em outras palavras, era Jesus dizendo: quando eu precisei, você ficou lá. Então agora que você precisa, João, eu estou aqui. Eu acho isso lindo, porque o fato de João ter ficado ao pé da cruz faz com que Jesus tenha um cuidado especial com João. Vou falar e você vai entender. João foi o único discípulo que ficou ao pé da cruz, mas também foi o único discípulo que viu Jesus depois de sua ascensão aos céus. Pedro não viu Jesus como João viu Jesus. Tiago não viu Jesus como João viu Jesus. Bartolomeu não viu Jesus como João viu Jesus. Judas, e não o Iscariotes, não viu Jesus como João viu Jesus. Filipe não viu Jesus como João está vendo Jesus. André não viu Jesus como João. É mais ou menos assim. Ô João, já que você fez o que ninguém fez, eu vou te mostrar aquilo que eu não mostrei para ninguém. Quando ele é lançado na ilha de Patmos, é como se Domiciano estivesse dizendo: as portas estão fechadas para você, João. Mas olhe para mim, no capítulo 4, versículo 1, João escreve: eu vi uma porta aberta no céu. Domiciano fecha as portas de baixo, mas Deus sempre terá uma porta no andar de cima. Domiciano pode fechar embaixo, Tito pode fechar embaixo, César Augusto pode fechar embaixo, eu já estou profetizando. Os Herodes pode fechar embaixo, mas para toda a porta que o homem fecha embaixo, Deus já tem uma porta aberta no andar de cima. Ele acabou de relatar no capítulo 1 que na mão direita de Jesus tinha 7 estrelas. Há algo que me chama a atenção no livro do Apocalipse, é a fração e a repetição com que se há o número 7 aparecendo. Ele fala sobre 7 estrelas, mas nesse mesmo livro nós vamos ver 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 castiçais de ouro, 7 estrelas, como já disse e repito, 7 trovões, 7 montes, 7 reis, 7 Espíritos de Deus. Você percebeu que o número 7 se repete com uma grande
frequência no livro do Apocalipse, o número 7 significa tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Se tudo aquilo que Deus faz é perfeito, João, na verdade, já está acostumado, viu, gente, com esse negócio de obra de Deus ser perfeita. Porque quando ele escreve o Evangelho, ele escreve o Evangelho de Jesus e, em sua oportunidade, é João quem diz: Jesus falou 7 vezes, eu sou. João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. João 10, versículo 7, Jesus disse: eu sou a porta. João 10, versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor. João 11, capítulo 11, versículo 25, olha o que Jesus disse, eu amo isso aqui. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. João 14, 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus por isso. João 15, versículo 1, 7 vezes, Jesus disse: eu sou. E o que ele diz no 15, versículo 1, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Tem umas falsas por aí, mas eu sou a videira verdadeira. João está acostumado com esse padrão de perfeição de Jesus, de se revelar. É por isso que no seu evangelho ele também só registra dos aproximados 35 milagres que os outros evangelistas escrevem e registram. João só registra 7 milagres. Glória a Deus. Se Jesus disse: eu sou 7 vezes, receba uma profecia. Jesus está dizendo: eu sou na sua segunda, eu sou na terça, eu sou na quarta, eu sou na quinta, eu sou na sexta. Era bom se todo rincão levantasse as 2 mãos aí para receber o que eu estou dizendo agora. Ô Wesley, eu não gosto de levantar as mãos, você está no lugar errado, porque o salmista cantou Salmo 134, parte 2, todos levantem as mãos no átrio. Então levante as mãos aí no mais alto lugar e receba essa palavra de profecia. Jesus está dizendo: se João registra 7 milagres, então receba, vai. Milagre na segunda, milagre na terça, milagre na quarta, milagre na quinta, milagre na sexta, milagre no sábado, vai ter milagre no domingo. Ele é perfeito. João já está acostumado com esses fatores repetitivos, a performance do número 7, revelando que a obra que Jesus faz é perfeita. É por isso que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia vai falar dos 7 Espíritos de Deus: o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito do poder ou da fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor no Senhor. Mas também o texto prega a nós outros no livro do Apocalipse. 7 foram as igrejas que foram endereçadas uma carta. Mas olhe para mim, existe uma observação muito importante. As 7 igrejas, Jesus replica a mesma coisa. Sim, ele replica a mesma coisa. Para a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 7, Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Para a igreja de Esmirna, Apocalipse 2:11, Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Para a igreja que estava em Pérgamo, Apocalipse 2:17, Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Para a igreja em Tiatira, Jesus diz, 2:29 do Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para a igreja de Sardes, Jesus também disse, no capítulo 3, versículo 6, quem tem ouvidos, aleluia, ouça o que o Espírito diz. A igreja de Filadélfia, no versículo 13, é só você descer mais uns versículos, Jesus está replicando a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja em Laodiceia, desce mais uns versículos, chega na altura do versículo 22 do capítulo 3, a Laodiceia. Jesus está replicando, contextualizando, prospectando, propositando, a mesma coisa, a mesma história, tudo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Eu tenho uma pergunta para fazer para os jovens aqui: a quem vocês têm dado ouvidos?
Jesus diz 7 vezes no livro do Apocalipse: quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Eu quero crer que nós não somos a geração que vai dar ouvidos a redes sociais. Eu quero crer que nós não somos a geração que vai dar ouvidos a pessoas que não servem a Deus. Eu quero crer que nós somos a geração que não vai dar ouvidos a ideologias do mundo. Eu quero crer que nós somos a geração que não vai dar ouvidos ao que os demônios estão cantando lá fora, dançando lá fora e vestindo lá fora. Nós estamos dando ouvidos à voz do Espírito de Deus e nós não vamos parar. Então lá vai, recebe aí. Se são 7 vezes, ouça ele na segunda, ouça ele na terça, ouça ele na quarta, ouça ele na quinta, ouça ele na... melhor esse glória a Deus aí. Ouça ele no sábado, ouça ele no domingo. Continue ouvindo o Espírito de Deus. Dos capítulos 1 ao capítulo 3, visão de Cristo, as cartas às 7 igrejas. Dos capítulos 4 a 7, nós vamos ter a abertura dos 7 selos do livro sagrado, a visão do trono celestial. Dos capítulos 8 a 11, nós vamos conseguir compreender e entender o toque das 7 trombetas, os seus juízos aplicados na terra. Dos capítulos 12 ao 14, os sinais espirituais, a mulher aparece, o dragão que é o diabo aparece, acontece a perseguição dos filhos de Deus. Dos capítulos 15 a 16, ou melhor, capítulo 15 e 16, o derramamento das taças, da cólera, da ira de Deus. Capítulos 17 a 19, nós vemos a condenação da Babilônia. A Babilônia vai cair. Eu vou falar isso de novo. A Babilônia vai cair. Eu não sei se alguém consegue entender, mas eu vou falar. O mundo vai cair, o pecado vai cair, a Babilônia vai cair, a corrupção vai cair, a mentira vai cair, a lascívia vai cair, a prostituição, mas a igreja vai permanecer de... A vitória de Cristo com a sua volta, culminando no capítulo 19, os capítulos 20 a 22, nós temos o milênio, o juízo final, que é o trono branco, e a criação de novos céus e nova terra. Se você olhar para o tema de vocês, a expressão alfa e ômega aparece 3 vezes, de forma clara nos manuscritos do Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, capítulo 21, versículo 6, e no capítulo 22, versículo 13, das quais nós fizemos menção do último capítulo. Sim, refere-se à primeira e à última letra do alfabeto grego. Isso aqui é incrível, porque Jesus está dizendo: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Logo, eu entendo, juventude, que Jesus é o único que pode se conjugar no passado, no presente e no futuro. Sim, se ele é o alfa, ele é a origem de todas as coisas. Se ele é o alfa, ele estava no princípio de todas as coisas. Se ele é o alfa, ele estava no gênese de todas as coisas. Se ele é o ômega, ele está no fim de todas as coisas. Se ele é o ômega, ele está no desfecho de todas as coisas. Se ele é o ômega, ele está no concluir de todas as coisas. Ele estava no princípio? Sim, porque ele é o alfa. Gênesis 1:3, e disse Deus: haja luz e houve luz. Mas se aquele que é o alfa e o ômega disse em João 8:12 que ele é a luz, logo eu entendo que Gênesis 1:3 também é: e disse Deus, haja luz e houve Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Essa é a orientação introdutória do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. João, no versículo 3, faz uma declaração em seu evangelho inenarrável: todas as coisas foram feitas por ele. Glória a Deus. Logo eu entendo, jovens, uma DEMP, jovens setor, isso aqui é demais. Eu entendo que Deus não cria em espaço e tempo. Não, Deus cria em personalidade. E tá, então se ele cria em personalidade, ele cria em quem? Jesus.
Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 16. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele, origem, e para ele, final. Olha o versículo 17 para você dar uma glória a Deus. Jesus é antes de todas as coisas, e por meio dele todas as coisas existem. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 11, versículo 36, ele diz: por ele, se é por ele, origem, e para ele, então todas as coisas vão eclodir no seu desfecho nele. Jesus estava na sua conversão, lembra? Jesus estava no seu batismo, lembra? Jesus estava quando você levantou as mãos e disse eu quero. Ele está na origem de todas as coisas. Eu vou melhorar. Salmos 139, parte 16. Olha o que o salmista falou: antes que eu fosse uma substância informe, os teus olhos me viram. Ele viu você antes de todas as coisas. Não é o nosso costume, mas juventude, se você puder, diga para o jovem mais pentecostal, diga: Jesus te viu antes de tudo. Olha só o que o salmista está cantando: e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Então calma lá, se ele é o alfa e o ômega, logo se adere a ele a capacidade de estar no início e no fim. É por isso que o salmista está dizendo: os teus olhos me viram, substância informe, quando eu era um feto, o Senhor já me conhecia, e no teu livro já havia escrito todos os meus dias. É por isso que eu gosto daquilo que Isaías fala e predica no capítulo 43, no versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele é antes de todas as coisas. Se ele é antes de todas as coisas, se ele é o princípio, e se ele também é o fim, se ele é o primeiro e também o último, logo ele transcende o tempo. Ele é atemporal. Diga comigo: atemporal. Sim, ele é em sua infinitude perpetuamente. Ele é para sempre, ele é perene, ele é durável. Eu gostei desse glória, vou continuar. Ele é incessante, ele é interminável, ele é infindável. Não, tem gente que não consegue celebrar, mas eu vou só pregar só sobre ele hoje. Só sobre ele. Então recebe aí, ele é sempre eterno, ele é incomensurável. Não dá para pegar o começo dele e o fim dele. Ele é infinito. E lá vai, ele não é eterno, não, ele é Pai da eternidade. Nele estão todas. Você tem noção do Deus que você está louvando aqui essa noite? Você tem noção do Deus para quem você está tocando aqui essa noite? Você tem noção do Deus da Bíblia que você está carregando aqui essa noite? Ele é mais do que tudo. Ele é o alfa e o ômega. Aí tem crente com medo da luta, com medo da prova, com medo de demônio, com toda a respeitabilidade, com medo de obra de macumbaria, com medo de olho gordo, de disse-me-disse, de rapaz. O Deus que você serve, ele é o alfa. Eu estou sentindo a graça dele na casa. O Deus que você serve, ninguém pode detê-lo. Eu vou pregar, não sei se alguém consegue receber, mas eu vou pregar. O seu Deus não é gente, não. O seu Deus é poderoso. Pare de servir a Deus como se ele fosse gente. Vou pregar. O seu Deus não aceitou a Jesus e veio sentar aqui para congregar no rincão, não. Ele não é gente. O seu Deus não depende de refeições diárias. O seu Deus não veste tecido humano como vestuário. O seu Deus não paga dízimo a ninguém. O seu Deus não tem carteirinha, não. O seu Deus não faz parte de convenção nenhuma. O seu Deus não tem cargo eclesial. Pare de servir a Jesus como se ele fosse gente. O seu Deus é o alfa, é o ômega. Ele é
se Deus fosse gente. Lidera como se Deus fosse gente. Pastoreia como se Deus fosse... rapaz, obreiro, homem de Deus, irmã. Ele não é gente, ele é poderoso. Um milhão de glória. Se ele é atemporal, ele está em todos os tempos. Se ele é atemporal, ele está em todo. Vamos comigo? Ele está em todos os tempos. Mais uma vez, ele está. Eu sempre achei, pastor, que aquele atributo de Deus, a onipresença, fosse apenas a capacidade de Deus de estar em todos os lugares ao mesmo. Mas depois eu percebi, amigos, pastores, obreiros, que a onipresença também é a capacidade de Deus de estar em todos os tempos ao mesmo tempo. Então, alegre-se, ele está agora no passado. Não, você vai melhorar esse glória, fica tranquilo. Quer ver você melhorar esse glória? Ele está aqui agora e eu estou sentindo ele aqui. Não, mas agora você tem que até levantar a mão e sobrar. Por quê, Wesley? Porque agora ele está lá no seu futuro. Isso implica dizer que ele é o alfa e vamos juntos, diga alfa e ômega. Vamos fazer o rincão inteiro ouvir, diga alfa e ômega. Pare de cantar como se você fosse. Eu quero que você entenda isso. A igreja não vai vencer, meu filho. A igreja já vem. Se alguém pudesse falar alguma coisa com essa palavra. Sim, se ele é o alfa e ômega, se ele está no princípio e também está no fim, ele já assistiu a igreja vencendo no final. Então, pare de cantar como se você fosse vencer. Cante, você já venceu. Pare de pregar como se você fosse vencer. Pregue, você já venceu. Pare de reger como se você fosse vencer. Pode ir regendo, você já venceu. Pare de discipular como se você fosse vencer ainda. Continue discipulando porque você já venceu. Tem gente que dá glória para vencer, mas o crente que é convicto, ele não dá glória para vencer. Ele dá glória porque já vem. Se ele está no fim, ele já me viu. Eita, sim. Se ele está no fim, ele já me viu no amanhã. Se ele está no fim, ele já me viu no amanhã. Alfa, primeira letra do alfabeto grego, origem. Ômega, última letra do alfabeto, significa fim de todas as coisas. Então, como alfa, Deus viu Moisés assassino, mas como ômega, no fim, Deus viu Moisés libertador de Israel. Vou pregar. Como alfa, Deus viu José só sonhador, mas como ômega, Deus já tinha visto José governador. Alfa, Deus vê Davi só pastor de ovelhas, mas como ele não é só o alfa, ele também é o ômega. Como ômega, ele vê Davi reinando Israel. Alfa, ele vê Jeremias dizendo, eu sou só um menino. Mesmo sendo adulto, Jeremias quis dar desculpa. E ele já tinha visto, mas como ele também é o ômega, ele viu Jeremias profeta usado nas mãos de Deus. Na perspectiva do alfa e do ômega, já está tudo pronto. Não é o nosso costume, prometo que é a última vez que eu faço, diga para alguém, Jesus
já te viu pronto. Alguém está recebendo. O você de hoje nem prega, mas o você que Jesus já viu. O você de hoje nem profetiza, mas o você que Jesus já viu. O você de hoje nem rege, mas o você que Jesus já viu amanhã. O você de hoje nem toca nenhum instrumento. Estou sentindo Deus nessa casa. Eu vou falar uma coisa, não sei, pastor, se os jovens vão receber, mas eu vou falar. O você de hoje nem é casado, mas o você de amanhã. O você de hoje trabalha para os outros, mas o você de amanhã. Eu estou profetizando, receba aí. O você de hoje só fala o português, mas o você de amanhã fala o inglês, fala o espanhol. Eu estou profetizando. O você de hoje só pisa aqui no Rincão, no Brasil, mas o você de amanhã, o você de amanhã, o você de amanhã. O você de hoje só tem um ensino médio, mas o você de amanhã, eu estou vendo o canon descendo na sua mão. Eu estou profetizando, ele está dizendo, eu já te vi no amanhã. Hoje você se vê pequeno, mas eu te vejo grande. Hoje você se vê limitado, mas eu te vejo ilimitado. Hoje você não tem, mas na versão sua que eu vejo no amanhã, receba essa palavra em nome de Jesus. Na perspectiva de Alfa e Ômega já está tudo pronto. Diga comigo, Deus já viu uma versão minha melhor do que essa. Se ele está em todos os tempos, ele está dizendo, eu já fui no seu amanhã, já vi, está tudo pronto. Oh glória. Eu tenho uma palavra de Deus. Ô jovem, você não pode parar hoje, porque se você parar hoje, você vai interromper a versão que Deus te viu no amanhã. Se você desistir hoje, você vai interromper a versão que Deus te viu no amanhã. Se você abrir mão hoje, você vai interromper a versão que Deus te viu no amanhã. Se você sair do conjunto hoje, você vai interromper a versão que Deus te enxergou no amanhã. Se você entregar a carteirinha hoje, você vai interromper a versão que Deus já te enxergou no amanhã. Se você entregar as atividades hoje, você vai interromper, eu estou sentindo que Deus está falando com alguém, a versão que Deus já viu amanhã. Eu tenho uma palavra de Deus para você receber. Continue cantando, continue regendo, continue liderando, continue orando, continue adorando. Está chegando a versão que Deus já enxergou. Está chegando a versão que Deus já enxergou. Alguém recebe? Está chegando a versão. É a última vez que eu quero fazer. Toda a igreja com as mãos levantadas no mais alto lugar. Porque quem está falando na minha boca é o Alfa e Ômega. Vai, estica mesmo no mais alto lugar e receba essa palavra em nome de Jesus. Você não vai morrer. Você vai se tornar a versão que Deus viu no amanhã. Aleluia! Você não vai desviar, não vai desistir, não vai parar, não vai se entregar, não vai adoecer, não vai se desgastar, não. Você vai se tornar aquilo que Deus já enxergou. Eu estou vendo missionários, eu estou vendo pregadores, eu estou vendo regentes, eu estou vendo pastores, eu estou vendo profetas, eu estou vendo pessoas com formações. Eu não sei se vocês creem nos mistérios de Deus, mas enquanto eu estou pregando, eu consigo visualizar pelos olhos da fé bandeiras de nações na cabeça de algumas pessoas que estão aqui. Deus está dizendo hoje, você se enxerga assim, mas eu já te vi no amanhã, e a sua versão de amanhã supera a versão de agora. Esteja sobre seus pés, por gentileza. Eu queria orar com um jovem agora. Eu queria orar com uma irmã agora.
Eu queria orar com um obreiro agora. Alguém que deseja ser aquilo que o ômega já viu. Aleluia. Alguém que... Eu estou com dificuldades, Wesley. Eu estou com vontade de desistir. Eu estou com vontade de parar. Mas o Alfa e Ômega parou nesse culto, na festividade setorial, para dizer: ei, não para não. Tem uma versão sua amanhã melhor do que essa de hoje. Sim, o Deus que é atemporal já foi no seu futuro. E Ele está vendo aquilo que os seus olhos agora só vê choro, só vê desânimo. Estou sentindo que Deus está falando com alguém. Os seus olhos só vê preocupação, os seus olhos só vê desespero, os seus olhos só veem orações não respondidas. Mas Deus está dizendo: é porque você é limitado, mas eu que sou ilimitado, já fui no amanhã, e os meus olhos estão vendo no amanhã orações respondidas. Eu estou dizendo que está tudo pronto. Eu queria que você emprestasse a sua boca ao Espírito Santo agora. Faça isso só com quem você conhece. Se você não conhece, não faça. Mas se você conhece quem está perto de você, diga para ele, profetizando: já está tudo pronto. Diga, diga, diga. Vira para o outro lado e profetiza para outra pessoa. Diga: já está tudo pronto. Eu vou falar algo, contribuir aqui, nós vamos orar. Vou contribuir com um texto e nós vamos orar. João capítulo 11, Jesus chega na porta do sepulcro. E o que é que Jesus faz? Lázaro, vem para fora. Jesus dá um brado na porta do sepulcro. Lázaro saiu, aleluia. E alguém estava dizendo: Lázaro já morreu, não tem mais jeito, Jesus chegou atrasado. É que eles só estavam vendo o início do capítulo 11. Mas Jesus já tinha ido no capítulo 12, pastor Alessandro. E no capítulo 12, Lázaro estava sentado na mesa. Como assim? No 11 estava morto, mas no 12 estava sentado na mesa. E o Jesus que vê o capítulo 12, gritou na porta do sepulcro no capítulo 11: Lázaro, vem para fora. O texto diz que Lázaro sai. Sabe o que me chama a atenção? O que me chama a atenção é que Jesus não disse: Lázaro, ressuscita e vem. Não, Jesus disse: Lázaro, vem, 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 vem. Isso me faz pensar que Lázaro já estava esperando Jesus chegar, porque tudo que Jesus revela não vai acontecer, já está pronto. Profetiza mais uma vez para alguém: está tudo pronto. Diga, diga, diga. Oh glória, nós vamos orar. Diga para alguém: está tudo pronto. Oh Wesley, quando foi que Lázaro ressuscitou então? Quando Jesus pôs o pé direito em Betânia. Cada passo de Jesus para a porta do sepulcro era um grito no mundo dos mortos. Pulmão de Lázaro volta a bater, volta a funcionar, coração de Lázaro volta a bater, rins de Lázaro volta a filtrar o sangue, porque quando eu chegar aí, tudo tem que estar pronto. Já está tudo pronto. Eu vim pregar: o Alfa e o Ômega te viu, e sabe como ele te viu? Pronto, 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 pronto. Pronto, procure alguém para orar perto de você rapidamente, mas procure o mais pentecostal, o mais cheio de Deus. Procura o jovem mais pentecostal, o jovem mais bonito, mais esbelte, mais lindo, a moça de aparência boa. Procure ela, procure ele. Irmãos do ciclo de oração, procure também uma irmã que é canela de fogo. Nós vamos orar juntos, glória a Deus. E qual que é a oração que nós vamos fazer? Senhor, nos faça chegar na versão que o Senhor já viu, nos faça chegar na versão que o Senhor já enxergou. Não nos deixa parar hoje, e se nós pararmos hoje vamos interromper, mas nos faça chegar. Já tem jovem orando, que coisa linda. Vai orando. Vai orando. Jesus, aonde houver alguém orando agora, toca nele, Senhor. Eu sei que essa jovem não vai parar. Eu sei que esse jovem não vai desistir. Eu sei que essa jovem não vai abrir mão da chamada. Glória, 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 glória. Preciso dos músicos. Glória, glória. Há poder no sangue de Jesus.
tudo que está segurando esse jovem, tudo que está impedindo esse homem de romper com Deus agora seja quebrado, seja desfeito, desmantelado, desbaratinado, seja destruído toda a obra do adversário. Enche ele, Jesus, para ele ficar pronto. Enche ela, Jesus, para ela ficar pronta. Toca nele, Jesus, e ele será pronto. Toca nela, Jesus. Batiza com o Espírito Santo, Jesus. Recebe autoridade aí agora para profetizar. Recebe autoridade. Recebe. Aleluia, 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 aleluia. Estou sentindo a presença do amigo. Recebe. Ninguém vai parar, ninguém vai desviar, ninguém vai desistir, ninguém vai abrir mão, ninguém vai. Eu estou sentindo que ele está tocando agora. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Seja tocado aí. Seja tocado aí, seja tocado aí. Há uma labareda de fogo acesa em você agora. Fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas. Seja renovado, seja renovado. Alguém está sendo renovado. Seja renovado, seja renovado, seja curado. Alguém está sendo curado, seja curada. Alguém está sendo curada agora. Seja, entrou doente, mas a versão que Deus viu está curada. Seja curada agora, seja curada agora. Eu estou sentindo que Ele está te dando força. Recebe força, recebe força, recebe força, recebe força, recebe força, recebe força. Vai continuar pregando, vai continuar cantando, vai continuar discipulando, vai continuar regendo, vai continuar crendo, vai continuar avançando. Recebe de Deus. Ora. Eu quero ouvir a sua oração. Ora e Ele te enche. Ora e Ele te toca. Esconda-me em ti. Ora e Ele te batiza. Ora e Ele te restaura. Ora e Ele te levanta. Ora e Ele te cura. Em nome de Jesus. 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 As barreiras estão caindo. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Seja tocado aí agora. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Seja tocado. Como eu amo seu. Seja curado agora. A depressão está indo embora. Aleluia. A depressão está indo embora. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Como eu amo seu nome. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Seja tocado agora, porque Ele vive. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
5 pessoas, já está tudo pronto. 5 pessoas, diga, já está tudo pronto. Deus abençoe. AD Perus Jardim Rincão, desde 1969, abençoando a região.